que eu queria falar um pouquinho sobre as coisas que eu notei da seleção do Diniz. Da seleção do Diniz, não. Não, ainda Não, não. deixa o vídeo para depois. Deixa o vídeo para depois. Mas é o seguinte, eu notei algumas coisinhas aqui nessa primeira partida, porque o Vini falou muito bem, cara. Por mais que tenha sido pouco tempo de trabalho do Fernando Diniz, a gente já conseguiu perceber algumas coisas, né? Ele até falou comigo no privado que já conseguiu sentir o dedo do Diniz e tudo mais, que é um treinador que tem essa característica muito forte. Mas enfim, queria falar aqui sobre 3 pontos e depois falar sobre um que é de um jogador específico, tá? O primeiro ponto que a gente pode perceber nessa imagem, eu acho que essa imagem é uma imagem muito boa, que ela ilustra tudo o que aconteceu no jogo, de uma forma muito simples. A amplitude do Brasil e a presença dos laterais por dentro. Esse jogo do Diniz, ele, por mais que seja um pouco contra o que ele faz, mas ele optou por começar com um jogo bem posicional pelos lados, tá? Então a gente pôde perceber, principalmente o Rafinha e o Rodrigo muito abertos pelos lados. Então aqui a gente tem um Rafinha a todo momento espetado na direita, sempre sendo esse jogador da válvula de escape, porque essa bola aqui com o Bruno Guimarães, por exemplo, a todo momento era invertida para o Rafinha na direita. Pegar a defesa um pouco descompensada e pegar o jogador num contra um, que aí, desculpa, o defensor da Bolívia num contra um contra o Rafinha sempre vai ficar em desvantagem, é um jogador muito forte. Isso também acontecia com o Rodrigo no lado esquerdo, só que com o Rodrigo no lado esquerdo foi um pouco diferente do Rafinha e do Danilo, porque é o seguinte, o Danilo, como o Vini também disse muito bem, ele é um lateral um pouco diferente do Renan Lodge, ele é um pouco mais defensivo, ele é um treinador, a live caiu, parece pra mim. O Danilo, ele é um pouco diferente do Renan Lodge, porque ele é um lateral muito mais construtor do que o Renan Lodge, ele não é tão agressivo, não vai tanto ao fundo assim, quanto o lateral esquerdo. Por isso que essa posição dele aqui caindo pelo meio, jogando quase que como um meia em alguns momentos, foi muito mais predominante do que a do Renan Lodge pelo lado esquerdo, que a todo momento trocava com o Rodrigo de posição. Então, ora o Rodrigo vinha por dentro para fazer uma jogada, cortar para o meio, bater no gol, ou então fazer outra passagem. Ora o Renan Lodge funcionava como esse meia esquerda, igual a gente está vendo aí na imagem. O Renan Lodge ele tá até mais espetado do que o próprio Richarlison, que também é outra característica do Fernando Diniz. A gente chegou até a falar aqui em alguns momentos sobre o Germancano fazendo essa função no Fluminense, que é essa função de descer mais para receber essa bola e conversar mais com o time, às vezes até puxando essa marcação para algum outro jogador fazer outra passagem nas costas. Fernando Diniz é mestre em fazer isso. O Richarlison, que não é um jogador que tem muito essa característica de trabalhar tanto com a bola, não é tão técnico assim quanto os seus companheiros de ataque, mas ainda assim a gente vê uma descida, ele chegando, encostando, não fez uma boa partida na minha opinião, ele acaba que, enfim, não tá passando por um bom momento, mas a gente percebe que o Diniz quer que ele participe mais. E como que ele vai participar mais? Com a aproximação, que a gente fala muito aqui do estilo do Fernando Diniz. Eu até deixei pontilhado aqui as linhas de passe, porque nesse lado esquerdo do campo a gente tem 6 jogadores do Brasil para ter essa linha de passe, para ter essa superioridade numérica. E isso eu não deixei pontilhado aqui, mas claro, a gente tem no meio o Neymar Júnior, que serve como um coringa. Ora o Neymar cair pela direita, aparecer na faixa central, cair pela direita, sempre tendo muita liberdade. E eu vou pedir que o Maurício coloque a segunda imagem, por favor, que detalhe exatamente isso que eu vou falar sobre o Neymar, porque é o seguinte, um dos melhores momentos, ou talvez o melhor momento do Neymar no PSG, já teve essa discussão algumas vezes, foi com o Thomas Tuchel, quando o Thomas Tuchel colocou o Neymar como camisa 10, e o Neymar tinha muita liberdade para participar do jogo. Só que nesse jogo contra a Bolívia, em que o Neymar atuou como camisa 10 também, o Fernando Diniz deu muito mais liberdade para ele. Eu volto a dizer, ora o Neymar aparecia na direita, ora aparecia na esquerda, ora aparecia por dentro, e ora funcionava como camisa 8, igual tá aí na imagem. Porque a gente viu muito no jogo o Neymar descer para receber essa bola. E aí entra, para mim, um fator muito crucial no jogo do Fernando Diniz e que o diferencia de muitos treinadores, que é a imprevisibilidade. A gente percebe nessa jogada que o Marquinhos está voltando do ataque, servindo quase que como um meia, o Casemiro está jogando como um zagueiro, o Neymar está ali como camisa 8 e o Bruno Guimarães, que faz essa função de camisa 8, está sendo o primeiro volante. E o Danilo muito espetado lá na ponta. Então a gente percebe que é um time que gira muito. Isso deixa a marcação muito confusa, né, cara? Na hora de escolher seus jogadores, Sim. Às vezes o técnico prioriza, o Neymar é o camisa 10, eu quero uma marcação específica nele e tal. E às vezes, por isso aconteceu, o volante tem que acompanhar ele a todo momento, então o lateral esquerdo acompanha o Rafinha todo,
momento, o lateral direito acompanha o Rodrigo a todo momento, isso acaba gerando muita confusão para a marcação adversária, né? Não, e muito espaço, abre o campo todo. Então a gente percebe que esse time do Diniz, por mais que, de novo, Arthur, como que o time do Diniz trabalha muito amplitude, mas toca tanto curto? Porque é isso, o jogo gira. Ora o Bruno Guimarães tabela com o Renan Lodge, tem hora que o Richarlison desce para tabelar com o Casemiro, tem hora que a bola tá lá no Rafinha, que tabela com o Danilo, que tabela com o Neymar. Então é um time que gira a todo momento. E esse lance ilustra perfeitamente, porque, Maurício, se você colocar na tela a segunda imagem depois dessa, a gente percebe que ali na tela tá 12 minutos e 30 segundos. 30 segundos depois dessa jogada onde o Neymar recebe no círculo central, o Neymar aparece na boca da área, que é a jogada que ele dá aquele passe de primeira pro Rodrigo fazer a ultrapassagem, que é a jogada que gera o pênalti, que o Neymar acaba perdendo depois. Mas isso só mostra de novo como que o estilo do Fernando Diniz consegue ser tão incisivo e consegue ser tão incômodo aos adversários. Um estilo muito móvel, é um estilo que você não tem fixações em campo. Diferente do estilo do Guardiola, por exemplo, que é mais posicional, cada um obedece o seu quadrado, a bola que chega aos jogadores. No estilo do Fernando Diniz, os jogadores vão até a bola. Isso é muito importante, cara. Eu gosto muito desse estilo, dessa adaptação que o Fernando Diniz faz no futebol brasileiro. Pra mim, de novo, volto aqui a dizer, talvez seja o treinador que mais entende o modelo sul-americano no mundo hoje. Ele entende muito como o brasileiro e como o futebol sul-americano funciona. Como eles gostam de jogar. E assim, vou dizer aqui outra coisa que eu até acabei não falando, só para finalizar meu comentário, que foi uma coisa que a gente falou aqui com o jogo Fluminense e Olímpia, se eu não me engano. O Fluminense, em diversos momentos, atacava num 2-3-5. E foi o que aconteceu com o Brasil também. Em diversos momentos, a Bolívia jogava no 5-4-1, com uma linha de 5 atrás e uma linha de 4 no meio. E o Brasil, para tentar furar essa linha, atacava com 5 jogadores, às vezes 6. Mas só para finalizar meu comentário aqui, que eu estava falando sobre a tática do Brasil atacando. O Brasil atacava com 5 jogadores, às vezes até 6 jogadores. Para, de fato, pressionar a Bolívia e deixar a Bolívia muito presa, para não deixar a Bolívia respirar. E foi o que aconteceu. Tanto que o Brasil bateu o recorde, foi a partida que o Brasil teve a maior posse de bola na sua história, 80% de posse de bola contra 20% da Bolívia. Mas eu acho que, dito tudo isso que eu falei, a gente tem que também perceber que a Bolívia não é parâmetro, tá? A Bolívia é um time frágil, tá passando por um processo de reformulação, é um time muito jovem. Vários jogadores da Bolívia não tem nem sequer 15, 20 jogos com a camisa da seleção boliviana, diferente do Brasil, que é uma equipe forte jogando em casa, tem jogadores do calibre do Neymar, Rodrigo, Casemiro, Rafinha, etc, etc, etc. Então assim, o Brasil cumpriu a sua função, também não é culpa do Brasil enfrentar uma frágil Bolívia. E eu gostei muito do que o Diniz fez, de como o Brasil se comportou. E aí, além dessa quebra de recorde do coletivo, também teve a quebra de recorde do nosso querido Neymar Júnior, que, meu diretor, coloca na tela, e se tornou o maior artilheiro e o maior assistente também da história da seleção brasileira. Se eu não me engano, o maior assistente ele já era, tá? Se tornou o maior artilheiro da história da seleção brasileira com 79 gols. Ultrapassou o Pelé, que tinha 77, e esse comentário é loucura. Esse comentário dele que voltou a aparecer, tá? Geraldo, Neymar no fogão seria reserva do Segovinha. Não sei. Mas é o seguinte, Oxo, Neymar... Isso, cara. Mas enfim... O Geraldo, Neymar ou Segovinha? Agora tu se complicou, fala a verdade. Deixou no ar? Geraldo não, Geraldo jamais. Perfeito. Mas ó, Neymar, 79 gols, ultrapassou o Pelé, que tinha 77. Marca histórica pro Neymar. Eu acho que o Neymar vai ser uma peça-chave. Isso é até um pleonagem, vou falar. Eu acho que ele vai ser uma peça muito chave pro Fernando Diniz, porque ele é exatamente o jogador que o Fernando Diniz gosta de trabalhar. Eu dei aquele comparativo com o John Arias no último programa, que o John Arias tem muita liberdade com o Diniz e sobra. O Neymar, a gente viu o que ele fez contra a Bolívia, muito provavelmente isso vai se repetir enquanto o Diniz estiver no comando. Mas e aí? Falem. O que vocês acharam do Neymar assumir esse posto? E já tem discussões, hein? Vamos olhar o top 5. Solta o beat aí, Mal. Solta o beat aí, não tem jeito. Solta o beat aí, Mal. Cara, ele merece, não tem jeito. O cara merece, por tudo que ele fez nesses últimos anos e tal, assumindo meio que sozinho, às vezes, a função de ser o craque do Brasil. Ele merece, Quantas vezes a gente viu... Merece. Em 2002, por exemplo... Tá vazando aí, diretor. Tá vazando, diretor.
Mas a gente já viu tantas vezes Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká, 2006, aquela seleção e tal. O Neymar sofreu, podemos dizer assim, por ser o destaque sozinho da seleção em 2014. Em 2018 teve alguma companhia ali, do Felipe Coutinho e tal. Só que esses números dele, né, dele ultrapassar o Pelé, eu acho que é algo merecido na parte dele, e também é algo para a gente olhar com bons olhos, para a gente ver em qual hall está Neymar. Do lado de quem tá o Neymar? Quem o Neymar ultrapassou? Ultrapassou o Pelé, cara. Tá no top 5 ali, ao lado de Romário, ao lado do Zico, ao lado do Fenômeno e tal, que são grandes nomes aclamados pela gente, e às vezes a gente tem que parar para olhar, para pensar um pouquinho e ver do lado de quem ele está, pra gente ter uma noção que é o Neymar. Porque como ele está em atividade ainda, às vezes a gente deixa um pouco a desejar e tal, e às vezes até pensa negativamente dele. Só que quando a gente para olhar e para ver o que ele já conquistou, aonde que ele está, a gente vê que é um ótimo jogador. Acho que isso aconteceu até um pouco, cara, com o Ronaldo no Corinthians. Em 2010, o Ronaldo era meio que um meme e tal. As pessoas não levavam tão a sério até ele conquistar o Paulista. E aí depois, o Ronaldo acabou e tal, não sei o que lá, a Copa do Brasil ganhou a Copa do Brasil 2009, ganhou o Paulista, aquele gol de cavadinha, pô, que lindo, que ele dá o corte de dedo, de cava de esquerda, que é a perna ruim dele, bem que o Ronaldo não tem perna ruim, né, e tal. Então, e quando ele para, aí a gente vê o que é do Ronaldo, tá ligado? E às vezes a gente tem um pouco disso dos nossos ídolos. E isso é algo que quando a gente para olhar e pensar ao lado de quem mais está, né, tal, nessa galeria de artilheiros da seleção, a gente para ver o jogador absurdo que a gente teve o prazer de ver jogar, que é o Neymar, né? Tem jeito. Não, com certeza, parabenizar o Neymar, grande número. Deixo claro aqui todas as vezes que não tenho o Neymar como ídolo da minha geração, não idolatro o Neymar, não gosto da pessoa Neymar, mas como jogador... Não é um jogador... Voltou? Voltou, pode ir. É um jogador que, é fora da curva, um nível absurdo. Com certeza o melhor da geração dele aqui no futebol brasileiro e um dos melhores da geração no futebol mundial, desde que surgiu no futebol ali em 2009, 2010. Destruiu, assombrou o futebol brasileiro, assombrou o futebol europeu. Foi importante em tudo que ele conquistou. As conquistas dele como jogador, todas ele foi importante na partida, nas finais, jogador decisivo. Claro que não teve aquele grande êxito ainda, não acabou a carreira dele na seleção, até o momento não teve o grande êxito, que é a Copa do Mundo, que todo mundo esperava dele, que era o grande sonho dele também. Pode acontecer ainda, espero que sim, pela seleção brasileira, por nós brasileiros que gostamos de futebol, gostamos de jogador Neymar. Mas parabéns pra ele, cara, um número absurdo, 79 gols, e não vai ficar só nisso, com certeza. Se bobear, não sei, hein? Chega até em 100. É muita coisa, será? Não, acho que não é muita coisa, não. Passa. Tendo eliminatórias aí, um monte de jogos ainda contra Paraguai, contra Uruguai, contra Chile, seleções que, tipo assim, o Brasil é muito melhor. Ainda mais jogando nessa função de liberdade que ele tá tendo com o Diniz, tanto ser um camisa 8, como ser um cara que até assume ali o lugar do Richarlison quando ele recebe, recua para receber a bola, como o Arthur bem disse. Então, acho que ele tem espaço aí e eu acho que consegue passar dos 100. Talvez não nesse ano, mas talvez eu acho que consiga passar, de verdade. Acho que esse ano é difícil. Acho que nem tem jogo para isso também, para ele chegar em 100. Acho que até a próxima Copa ele até consegue chegar. Se bobear, até na Copa mesmo ele faz o 100º gol pela seleção, às vezes antes. Seria maneiro. Seria maneiro mesmo. Ia ser bonito se fosse na final da Copa, né? Tomara. Imagina? Neymar fazendo o 100º. Aí é roteiro de cinema, esquece. Fato, mano, aí eu tiro tudo que eu já disse sobre o Neymar aqui no Sports Arena. Mas, cara, grande número, parabéns, Neymar. Deixo agora pro Arthur falar, que com certeza tem bastante coisa para agregar sobre o assunto. E volto aí na discussão aí quando tiver o top 5. Então, era isso que eu queria falar agora. Eu, cara, amo o Neymar de paixão, um dos meus jogadores favoritos. Já falei aqui várias vezes, Neymar foi meu primeiro ídolo no futebol. Enfim, beijo, Neymar, parabéns pelo número, você merece. Mas eu queria puxar uma discussão aqui, tá? Porque, meu diretor, coloca na tela, por favor. Coloca na tela, por favor, o top 5 dos maiores artilheiros da história da seleção brasileira.